Muito bem, muito boa noite, turma 20/TF04. Professor Bruno Steffens, mais uma vez aqui diretamente da escola para mais uma aula online aí para vocês, tá legal? Pessoal, talvez a gente volte semana que vem presencialmente. Tudo vai depender de sexta-feira, o que o governador vai falar, tá? Se o governador falar, olha, Franca volta para a fase laranja, a gente vai comunicar vocês. Não é certeza. Então, estou dizendo aqui, ó, mais para que vocês possam, assim, às vezes, estarem atentos e atentas que, se chegar uma mensagem para vocês do CRA dizendo que a gente vai voltar às aulas presenciais, segunda-feira a gente volta. Se o governador manter Franca na fase vermelha, a gente continua online. Tá legal? Então, tudo depende do governo, não é a escola. Que teve aluno que me perguntou, por que a escola não volta? Porque é um decreto do governo, a gente tem que respeitar, porque a multa diária aqui, se tiver aluno aqui dentro, é R$10.000, tá? Com risco até de fechar a escola. Então, é uma ordem do governo, né? Não é nem da prefeitura, né? Porque o Alexandre autorizou lá, porque tem que respeitar o que o governador disse, ainda mais na área da educação, tá? Então, para alguns alunos que me vieram perguntar aí, tá legal? Vamos esperar aí para ver o que vai virar. Mas se ele liberar na sexta-feira, segunda-feira a gente, né, provavelmente está voltando, mas aguardem, tá? Só estou dando aí uma orientação para vocês. Meninada, lembrando para vocês sempre que tem que fazer o formulário, tá? Para valer a presença de vocês. Essa turma aqui não me dá trabalho, né? O pessoal sempre faz, bonitinho, tá bom? Eu mando no grupo e mando no particular de cada um. Não precisa responder os dois. É porque eu mando no particular porque tem muita gente que não acessa o grupo. Tá no grupo, mas não olha o grupo. Eu sei como é que é isso. E às vezes tem muita informação lá importante, muito recado que a pessoa esquece, não vê que está lá. Então por isso que eu mando no particular de vocês. Respondam apenas um, ou que está no grupo ou que for no particular de vocês. Tá bom? E qualquer dúvida que vocês estiverem aí tendo, por favor, entre em contato comigo. Não precisa ter vergonha, pode entrar. Teve gente que falou assim, mas o professor namora, né? Não sei o quê, porque vai que eu mando mensagem, a namorada dele vê. Gente, eu sou professor, né? E a minha namorada sabe que eu sou professor, ela sabe que eu tenho contato com os meus alunos. Ela é psicóloga e ela também entende isso. Então não precisa ter vergonha não, pode mandar, não precisa ter medo não, ela não vai atrás de vocês não, viu? Pode mandar, é meu serviço, meu trabalho isso. Então eu preciso estar aqui para auxiliar vocês, tá? Não tem perigo, beleza? Dúvida, manda mensagem para nós, tá certo? Vocês não podem ir para o mercado de trabalho com dúvida, tá legal? Ainda mais na área da saúde, certo? E qualquer comentário que vocês quiserem fazer aqui, por favor, mande aí no bate-papo que eu olho aqui do lado, ó. Aqui do lado aqui da tela dá para ver a mensagem de vocês e eu vou conversando com vocês, tá bom? Belezura, então bora lá, vamos começar a nossa aula aqui. Vocês viram que semana passada eu comecei a falar de farmácia. Passei uma teoria para vocês do capítulo 1, do capítulo 2, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui. Esse livro de atendente de farmácia, eu não vou seguir a ordem correta do livro, hein? Capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6... Não, eu vou misturar os capítulos. Vocês vão ver todos, mas não vai estar na ordem, tá bom? Por quê? Porque é uma lógica que eu estou usando para vocês aprenderem de uma forma mais fácil. Porque o livro está um pouco bagunçado mesmo, tá bom? Então, para vocês entenderem que, meu professor já está lá no capítulo final, né? Já passou tudo isso. Não, eu vou voltar, eu vou no meio, eu volto, vou no fim de novo. A gente vai ver todos os capítulos. Tanto que a gente vai começar a nossa aula, vou até compartilhar uma tela com vocês aqui, ó, da aulinha de hoje. Olha só, vocês vão ver que eu já vou lá para o capítulo 12 do livro, tá? E depois eu volto no capítulo 3. Então eu estou fazendo esse jogo aí, né, de capítulos para vocês terem uma ideia de como que funciona e uma ideia melhor, tá, do conteúdo do livro de vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Capítulo 12 do livro Atendente de Farmácia de vocês vai falar sobre tipos de medicamentos. Para quem está lembrado aí, quem assistiu a aula, né, da semana passada, quem assistiu no YouTube, viu que eu comecei a falar sobre medicamento. Primeiro eu falei um pouquinho da história da farmácia para vocês, símbolo da farmácia, pai da farmácia, e expliquei o que é um medicamento. Quais são, né, as finalidades do medicamento, profilática, paliativa, curativa e diagnóstica. Tá legal? Vocês têm que saber isso. Quem não aprendeu isso, por favor, pegue a aula para assistir, tá? Porque isso eu vou cobrar em prova, e essa prova vai ser teórica, essa prova desse módulo vai ser prova escrita, tá? Então eu preciso que vocês aprendam e possam estar estudando isso.
E aí, né, agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de medicamentos que existem. Isso aqui para vocês tanto trabalharem na farmácia quanto consumidores e consumidoras. Para vocês entenderem, né, quais são os tipos de medicamento que existem, né, porque tem muita gente que tem dúvida ainda, mas calma lá que a gente vai aprender agora nessa aulinha aqui. Essa aulinha é um pouco mais curta, né, meia hora, aí, 40 minutos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem no bate-papo aí para mim. Primeira coisa, eu quero perguntar para vocês a diferença disso aqui. Vocês já pararam para se perguntar qual é a diferença? Gente, presta atenção numa coisa. Existem tipos de medicamentos. Aqui vocês estão vendo 3 tipos de medicamentos. O medicamento genérico, o medicamento similar e o medicamento referência. Vocês sabem me dizer a diferença? Se você estivesse na sala de aula e eu perguntasse, eu ia dar um agrado, né? Um bombom para quem acertasse. Eu falo, mas na hora não dou nada, né? Mas é sério. Eu trouxe até bombom aqui mesmo para poder dar a próxima vez que a gente tiver aula presencial. Muita gente hoje, a maior dúvida da farmácia hoje, quem for trabalhar vai saber disso. Né? Qual que é a maior dúvida da população perante os medicamentos? A população ainda, né, muita gente não sabe o que é genérico, o que é um medicamento genérico, o que é um medicamento similar, o que é um medicamento referência. Tem gente que fala assim, eu não tomo genérico porque ele não presta. Será que não presta mesmo? Tem gente que fala assim, não, mas o genérico ele é mais barato porque ele não presta. Gente, calma lá, vamos entender. Primeiro a gente tem que entender para depois ter as nossas opiniões, tá? Então, eu vou estar representando essa diferença aqui, ó, e agora vocês vão aprender, a partir de agora, nesse outro slide aqui, ó. Pronto, vocês estão vendo aí no slide de vocês 3 medicamentos diferentes, ou 3 medicamentos iguais. É diferente ou é igual? Se eu perguntar para vocês, esses 3 medicamentos são diferentes ou são iguais? O que vocês vão me responder? Né? Então, nessa foto aí, nesse slide, eu já quero, né, ensinar vocês aí a diferença destes medicamentos. Tá bom? Vocês estão vendo de um lado aqui verdinho, ó, a Novalgina, muito conhecida, muito comum. Do outro lado, o Anador, também, né, aqui no meio, conhecido pra caramba, Anador, né, muito aí tradicional. E aqui no cantinho, a famosa dipirona sódica. Quem nunca ouviu falar na dipirona sódica, né? Então, provavelmente vocês devem ter isso aqui na casa de vocês. Então, 3 medicamentos, 3 nomes diferentes. Eu tenho Novalgina, eu tenho Anador e tenho a dipirona. Gente, é igual ou é diferente? E aí? Olha só, estes medicamentos são idênticos. É o mesmo medicamento. Serve para a mesma situação. Eles não mudam em nada, a não ser no nome. Mas é o mesmo medicamento. Professor, mas como assim? Não estou entendendo. Minha mãe sempre toma Novalgina. Quando ela toma dipirona, ela fala que não faz efeito. Quando ela toma Anador, ela fala que não faz efeito. Ela só fala que Novalgina faz efeito. Sabe por que talvez a mãe de vocês vai falar isso? Ou outra pessoa que tiver com dúvida vai falar isso? Porque a pessoa acostumou muito com o nome de um medicamento. Ela colocou no psicológico que só aquele medicamento que faz efeito. Outros não vão fazer, mesmo sendo iguais. Então isso é o quê? É algo do psicológico da pessoa, que deve ser quebrado. Tá? Isso deve ser corrigido. Porque não é porque a pessoa toma o mesmo medicamento há 10 anos que somente aquele medicamento faz efeito. Não é. Ela não acredita que outro medicamento vai fazer a diferença ali. Tá? Então, quando eu falo para vocês que essas 3 imagens aqui, essas 3 fotos, é o mesmo medicamento, é o mesmo. Por quê? Uma coisa eu quero que vocês entendam. Vocês lembram semana passada que eu falei do princípio ativo? O princípio ativo o que é? É aquela substância do medicamento que causa o efeito. Todo medicamento precisa que cause um efeito. Então, onde que vai causar esse efeito? Através do princípio ativo, que é uma parte química do medicamento, que é uma substância química do medicamento que vai causar o efeito. Lembra do bolo de chocolate que eu falei? Qual que é o princípio ativo do bolo de chocolate? O chocolate. É ele que dá o sabor, né? Que dá a cor, tudo isso. Então, nesse caso,
O princípio ativo do medicamento é a substância que vai fazer o efeito. Agora vocês vão entender por que eu digo que esses 3 medicamentos aí é a mesma coisa. Porque olha o nome aqui, ó. Vocês estão vendo a minha seta? Novalgina. Muito bem. Olha embaixo do nome Novalgina, dipirona sódica. Olha esse aqui do meio, Anador. Olha embaixo aqui do Anador, dipirona. E olha aqui, dipirona sódica. Então, gente, esses 3 medicamentos são dipirona. É o mesmo medicamento. Mas por que um Enador, outro Novalgina? Porque são nomes comerciais. São marcas. São marcas comerciais aqui. Mas o princípio ativo, ou seja, é a substância que causa o efeito, é o mesmo nos 3. Tá? Então, se uma pessoa está, por exemplo, com dor de cabeça, que isso aqui é um medicamento analgésico, que tira a dor de cabeça, né? Ela pode tomar tanto Novalgina, quanto Anador, quanto dipirona. É tudo dipirona. É a mesma coisa. Então, né? Tipo assim, eu falo mas vamos tentar quebrar essa questão. Não, só aquele faz efeito, o resto não presta. Não tem nada a ver. Tá? E eu vou explicar por quê que existem 3 nomes diferentes, por que existe genérico, o que é genérico. Vou explicar agora. Eu quero que vocês aprendam agora no que eu for falar para vocês. Tá? Vamos usar 3 nomes de 3 alunos meus que estão aqui, que eu estou vendo aqui. Ó. Eu tenho a Maria Júlia, eu tenho a Laura e tenho a Ana Caroline. Tá? As 3 estão aqui com o nome aparecendo para mim aqui embaixo na minha tela. Então, beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que a Maria Júlia, né, que está me ouvindo aí, a Maria Júlia, ela é dona de um laboratório farmacêutico. Então, Maria Júlia, você é bem rica. Você é uma farmacêutica renomada. Você é dona de um laboratório. Você é dona, vamos supor, da EMS, laboratório, tem no mundo inteiro. O que vai acontecer? Você vai falar assim, bom, a minha empresa precisa criar um medicamento novo para distribuir para a população, né, para vender para a população. Esse medicamento, ele precisa tirar a dor e a febre, né? Eu quero um medicamento que tire a dor e a febre das pessoas que estiverem com dor e com febre. Tá? O que você vai fazer? Você vai desenvolver um novo medicamento, porque até então ele não existe. Então você precisa desenvolver um medicamento. Para você desenvolver um medicamento, você vai demorar aí de 10 a 20 anos para desenvolver. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Medicamento não é pensado hoje, semana que vem já está na prateleira. Ele demora muitos anos para ficar pronto. Vocês podem ver, por exemplo, a vacina da Covid. 1 ano para ficar pronta essa vacina. E ainda assim é uma vacina mais ou menos. Não é assim aquela vacina. Vai ter muito mais vacina lá para frente. Então o medicamento ele demora. É muito teste, é muito investimento, é muito dinheiro. Tá? Porque é um medicamento. Ele pode tanto curar quanto matar uma pessoa. Então a Maria Júlia, ela é uma farmacêutica, ela tem a indústria dela e ela vai desenvolver um novo medicamento. Ela vai gastar tempo e gastar muito dinheiro nesse medicamento. Só que daqui 15 anos, por exemplo, a Maria Júlia chega e fala, eureka, pronto, né? Desenvolvi o meu medicamento, cheguei no medicamento que eu sempre quis. Consegui criar um novo medicamento que tira a dor, que tira a febre. Eu criei um novo princípio ativo. Certo? E esse princípio ativo, você dá o nome, Maria Júlia, de dipirona, que é o princípio ativo, é a substância do seu medicamento que vai fazer o efeito. Tá? É a dipirona sódica. Beleza? Muito bem. Você pode pegar o seu medicamento e sair vendendo? Não. Sabe por que não? Porque você ainda não registrou ele. Para você registrar esse medicamento novo, que até então nunca tinha no mercado, você precisa dar o que para ele? Um nome. Então você vai criar um nome para o seu medicamento que o princípio ativo é dipirona. E você fala assim, eu vou nomear o meu medicamento como Novalgina. Então você deu Novalgina, esse nome para o seu medicamento do seu laboratório. Beleza? Aí você registra, você paga dinheiro para registrar e pronto, você pode começar a vender. Aí você pode distribuir para as farmácias venderem. Beleza? Você foi a primeira a desenvolver esse princípio ativo. Se você é a primeira a desenvolver o primeiro medicamento, esse medicamento, como ele é o primeiro, ele é o chamado referência.
Todo medicamento que vocês ouvirem falar, esse é referência, ou seja, aquele medicamento foi o primeiro daquele princípio ativo a ser fabricado e vendido num lugar, numa farmácia. Então, olha só, primeiro medicamento desenvolvido para atuar em uma determinada situação. A Maria Júlia criou um medicamento para tirar a dor e a febre. No caso, que vai usar a dipirona sódica, é o princípio ativo que ela criou. Ela registrou isso aqui como Novalgina. Então, Novalgina é a referência. A Novalgina que vocês viram na farmácia foi o primeiro medicamento à base de dipirona que saiu. Tá? Por isso que é tão antigo. E muita gente conhece Novalgina. Beleza, a Maria Júlia está ganhando dinheiro doidado lá, está vendendo Novalgina, beleza, tal. Vai chegar a Laura, que está me assistindo agora também, e a Laura é dona de outro laboratório, uma concorrente da Maria Júlia. Vamos supor que é lá da Roche Farmacêutica. A Maria Júlia também é uma baita empresária farmacêutica, dona do laboratório. E está olhando a Maria Júlia ganhar dinheiro, né, com a Novalgina, que foi o primeiro medicamento. E a Laura fala assim, bom, eu também quero fabricar o mesmo medicamento. Eu também quero fabricar aqui no meu laboratório o mesmo medicamento. Eu posso? Pode. Laura, você pode. O que você vai fazer? Para você poder, né, vender o mesmo medicamento que a Maria Júlia criou, você precisa fabricar esse medicamento no seu laboratório. Só que você não pode usar o mesmo nome que ela deu para o dela. Então você não pode usar Novalgina no seu medicamento. Você tem que dar outro nome para o seu medicamento. Mas o princípio ativo é o mesmo. Você vai usar a dipirona sódica que a Maria Júlia está usando lá na Novalgina dela. O que você vai fazer? Você vai na Maria Júlia e fala assim, Maria Júlia, você pode me dar, por favor, a receita da dipirona? A Maria Júlia pode dar a receita para o seu laboratório. Isso é compartilhado. Os laboratórios têm acesso. Se eu, por exemplo, Bruno, quiser agora criar um laboratório novo, farmacêutico, e pegar a receita de outro laboratório que criou, eu posso. Só que eu tenho que pagar dinheiro para esse laboratório. Porque ele que gastou tempo, gastou dinheiro. Aqui no caso a Laura só está copiando um medicamento. Ela está produzindo no laboratório dela com outro nome, mas ela não teve que gastar tempo, ela não teve que gastar muito dinheiro, igual a Maria Júlia fez. Então, nesse caso, a Laura paga o que a gente chama de royalty para a Maria Júlia. Porque é ela que desenvolveu o medicamento. Ela está passando a receita dela para outro laboratório. Só que ela tem que ganhar em cima daquilo. Tá? A Laura, por si, tem a receita na mão, vai começar a fabricar o medicamento, só que ela não pode pôr Novalgina. Novalgina é da Maria Júlia, ela já registrou esse nome. Tá? Então a Laura chega e fala assim, bom, eu vou registrar o meu então como Anador. Só que o meu também é de dipirona, igual o da Maria Júlia. E aí a Laura vai lá e registra como Anador. E vai começar a vender Anador. Agora tem uma concorrente da Novalgina. Eu tenho a Novalgina que é da Maria Júlia e tem a Anador que é da Laura. Mas ambos são iguais. É o mesmo medicamento. Não pode mudar nada. Tá? O da Laura não é um medicamento cópia? Olha aqui. Cópia do referência. Ela copiou a receita lá da Novalgina. Ela só mudou o nome e está vendendo. Se é uma cópia com outro nome, esse medicamento é um similar, tá? Então, todo medicamento similar, ele é a cópia de alguma referência. Ele é o mesmo medicamento. Ele usa o mesmo princípio ativo. Só que tem que mudar o nome. Não pode, a Laura não pode colocar Novalgina, porque já tem a Novalgina registrada da Maria Júlia lá. E aí a Laura vai vendendo e aquele lucro que ela for tendo, ela tem que passar uma parte para a Maria Júlia. É ela que criou o medicamento. Os outros laboratórios podem criar, por exemplo, Maxalgina também é de dipirona, Atroveran também é de dipirona. Todos esses laboratórios que fabricam esses medicamentos têm que pagar para quem criou a Novalgina. Tem que pagar. Pode vender, normal, pode usar o mesmo princípio ativo, mas quem desenvolveu foi um só. Se está copiando, tem que pagar royalty. Entenderam que isso aqui é um similar? Tá? Tem que registrar lá, né, na Anvisa um nome. Então, a Maria Júlia registrou Novalgina, a Laura registrou Anador. Tá? Professor, e esse do cantinho aí? Esse aí que a gente chama de genérico. Bom, aí é o seguinte. O governo, até então, né, olhando essa situação aqui de medicamento, ele começou a perceber uma coisa. A Maria Júlia desenvolveu a Novalgina.
A Laura desenvolveu o Anador. Para registrar um medicamento com nome, vai dinheiro. Não é assim? Muito bem. Para eu recuperar esse dinheiro, eu tenho que cobrar um pouco mais caro. Então, o que o governo, vendo isso dos laboratórios, resolveu fazer? Bom, a população está pagando muito dinheiro em medicamento caro, porque eles estão pagando uma marca. Vamos supor, você está comprando um tênis Nike agora. Você paga R$1.000 no tênis Nike. Gente, você está pagando R$900 na marca, naquele símbolo da Nike. Porque o tênis em si é plástico, não custa 100 de material. É desse jeito. Vai comprar uma bolsa na Carmen Steffens agora, vocês vão pagar quase R$5.000 numa bolsa. Eu trabalhei lá há muito tempo atrás. Não gasta 100 para fazer uma bolsa, aquilo tudo é plástico. Você está pagando R$4.500 na marca Carmen Steffens. Tá? O governo, olhando isso nos medicamentos, ele desenvolveu uma lei. Ele criou uma lei. Isso há 20 anos atrás. A lei dos genéricos. Por isso que todo medicamento genérico tem essa tarja amarela aí, ó, G de genérico. Professor, o que é a lei do genérico? O genérico não pode ter um nome comercial. Ele não tem uma marca comercial. O nome do genérico já é o próprio princípio ativo. Olha aqui, vocês estão vendo algum nome aqui? Não, o nome do genérico é dipirona sódica, que é o princípio ativo. Aqui vocês estão pagando, por exemplo, uma ideia, R$10 na Novalgina. Por quê? Porque a Maria Júlia que criou a Novalgina, ela gastou dinheiro, ela tem que recuperar esse dinheiro. Então ela vende Novalgina R$10. Ela colocou, a Novalgina é R$10. A Laura copiou essa Novalgina e colocou Anador no nome do medicamento dela. Ela cobra 8. Agora, o genérico, você paga R$2. Você não está pagando em marca aqui, ó. E muita gente não sabe disso. Muita gente até hoje não sabe disso. Faz 20 anos que existe essa lei. Não, mas eu só compro Novalgina, porque dipirona não faz efeito. Gente, é a mesma coisa. A diferença é que o genérico, ele só não trabalha com uma marca. Você não está pagando marca comercial. Por isso que ele é mais barato. O governo viu que a população estava gastando dinheiro e falou, não, vamos inventar os genéricos. Para o povo não precisa pagar marca. Para que vai pagar marca? Então, o genérico, olha só, é um medicamento que não tem nome comercial. Se ele não tem um nome comercial, ele é mais barato. Então, ele é genérico. Estão vendo a diferença aqui? Professor, o mesmo laboratório pode produzir o referência ou similar e também o genérico? Pode. Pode. Ele vai ganhar tanto aqui quanto ali. Aqui ele vai ganhar mais, porque o povo que está comprando pela marca está pagando mais. E aqui ele vai ganhar também, porque ninguém está pagando pela marca, mas tem um valor, não é de graça o medicamento. Entenderam aqui? Então, gente, a partir de agora, para quem não sabe, por favor, todo medicamento comprem genérico, porque vocês não vão pagar marca. Agora, falar assim, não, eu só compro o Novalgina, o Anador. Tudo bem, é direito seu. Você está dando dinheiro de graça para a farmácia e para o laboratório. Porque a dipirona é a mesma coisa. Então, eu, professor Bruno, só compro genérico. Eu chego na farmácia, eu sei dos medicamentos, né? Ó, eu quero o genérico desse medicamento aqui. Ah, e você não quer levar a Novalgina que não sei o quê? Não, eu quero o genérico. Eu sei que ele é a mesma coisa, ele é mais barato. Se um atendente de farmácia falar para vocês assim, ó, leva a Novalgina que é melhor, ele está mentindo para você. Ele está te enganando. Ele está querendo te burlar, ele está querendo fazer você comprar o mais caro para ele lucrar mais. Tá? Então, por favor, vocês como atendentes, não façam isso. Nunca falem que um medicamento que vocês sabem que é o mesmo princípio ativo é melhor que o outro, que é genérico. Não falam isso, não falem isso. Vocês estão enganando uma pessoa. Tá? Esses três aqui é a mesma coisa. Agora, igual eu falei, tem aquela questão da pessoa acreditar que só a Novalgina faz efeito, porque ela tomou a vida inteira. Chega o genérico aqui, a dipirona, não, dipirona eu nunca tomei, isso aí não vai fazer efeito não. É a mesma coisa. Tá? Então fica a dica para vocês. Tá bom? A partir de agora, somente genérico. Tá legal? Beleza aqui? Muito bem. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, hein? Tá? Vocês sabem a diferença agora de farmácia e drogaria? É outra questão que também vou perguntar em prova, hein? Qual que é a diferença de uma farmácia e uma drogaria? Já pararam para se perguntar? É a mesma coisa? Ou não é? Bom, farmácia, gente, tudo que leva o nome de farmácia
é um estabelecimento de manipulação de fórmulas farmacêuticas, também de venda e dispensação de medicamento e insumos farmacêuticos e da saúde. O que é insumo? Material, né, da saúde ali, material farmacêutico. Então, a grosso modo é o seguinte, farmácia é onde vende medicamento e também fabrica medicamento. Então, por exemplo, as farmácias de manipulação. Você leva uma receita e lá eles vão produzir um medicamento no laboratório próprio deles. Tá? Então, ali é uma farmácia. Eles podem tanto vender medicamento normal quanto produzir. Então, é farmácia. Drogaria é somente um estabelecimento de venda e dispensação de medicamento. Então, tem as caixinhas lá de medicamento, eu quero dipirona, o atendente pega, beleza, eu passo no caixa e vou embora. Eles não fabricam medicamentos na drogaria. É só o seguinte, é um ponto de venda e dispensação, né, de passar medicamento para frente. A farmácia não, a farmácia manipula medicamento, ela fabrica medicamento. Tá? Então, essa é a diferença de farmácia e drogaria. Qualquer dúvida de vocês, vai no livro, lá no capítulo 12, 13, né? 12, 13, sei lá, esqueci qual que é o capítulo aqui, acho que é 12. Vai estar para vocês lá. Tá legal? Agora vamos voltar no capítulo 3 do livro. Lembra que eu falei que eu vou começar a jogar aí os capítulos? Pois bem. No capítulo 3 do livro, vai falar o seguinte: motivos de utilizar diferentes formas farmacêuticas. Se semana que vem a gente for ter aula presencial, vocês já vão voltar para a escola com uma aula prática. Uma aula bem legal, bem interessante. Tá? Que eu vou citar um pouquinho disso que eu estou querendo dizer aqui. Nesse capítulo, que é o capítulo 3 do livro agora. Tá? Olha só, diferentes formatos do mesmo princípio ativo. Vamos ler junto que eu vou explicar aqui para vocês. Podem existir várias formas farmacêuticas de um determinado princípio ativo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Dipirona. Gente, eu tenho dipirona comprimido. Eu tenho dipirona líquida. Eu tenho dipirona supositório. Está vendo como é que eu tenho diferentes formatos do medicamento? Não existe só o comprimido de dipirona. Eu também tenho líquido, tenho supositório. Polaramine, que é um antialérgico. Eu tenho polaramine, cápsula, drágea. Vocês vão aprender isso na semana que vem. Tá? Mas eu tenho lá, por exemplo, formas sólidas, formas líquidas. Por que, professor? Que os medicamentos, o mesmo medicamento, eu tenho diferentes formas. Eu tenho líquido, eu tenho sólido, eu tenho pastoso. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Alguns exemplos. Para facilitar a administração, ou seja, deglutição, para a pessoa engolir mais facilmente. Quer um exemplo clássico aqui, para vocês aprenderem agora? Gente, para criança, medicamento para criança, deem preferência para os líquidos. Por isso que a farmácia, o laboratório farmacêutico, inventou líquido. Porque para criança, aquele copinho lá é como se fosse um suquinho. Tá? Então, por que não tem só comprimido? Porque para criança engolir um baita comprimido é difícil. Por isso que para Novalgina, por exemplo, eu tenho tanto comprimido quanto líquido. Às vezes a pessoa está com, garganta ruim, aí eu tenho injetável. Então eu tenho várias formas de poder administrar esse medicamento, para facilitar essa administração. Tá? Vamos supor que uma pessoa chega desmaiada no hospital. Ela não vai conseguir engolir nada, ela está desmaiada. Então eu tenho que injetar. Então para injetar, esse medicamento tem que estar líquido. Por isso que eu tenho formas sólidas, formas líquidas do mesmo princípio ativo. Entenderam aqui? Garantir a precisão da dose. Então, por exemplo, se você toma um comprimido, é muito mais seguro que aquela dose, vamos supor, 50 miligramas, vai para dentro do seu corpo. Agora vamos supor um copinho de xarope. Quando você toma o copinho, você vai olhar para ele, tem um restinho no fundo que ficou grudado ali. Tem gente que não dá bola, mas ali é alguma coisa que ficou para trás. Você não tomou a dose correta. Então, talvez, nesse caso aqui, as diferentes formas vão ajudar nessa questão, para garantir a precisão da dose. Temos diferentes formas também para proteger essa substância. Então, por exemplo, é muito mais seguro você ter um medicamento dentro de uma embalagem, que é no caso dos comprimidos, que é ali tudo esterilizado, bonitinho, do que ficar dentro de um pote, de um recipiente que pode entrar ar e ressecar. Tá? Para outras formas, aí sim o pote é mais importante do que ficar dentro de uma embalaginha de papel. Tá legal? Então vocês vão aprender tudo isso aqui semana que vem, se a gente for ter aula presencial.
Tá? Então, por isso que existem diferentes formas para facilitar a administração, para engolir facilmente, para garantir a precisão da dose, para saber se aquela dose está certa, está bem precisa, para proteger a substância. Tá legal? Outra coisa, vocês já devem ter visto na televisão, velocidade de ação. Cada medicamento tem a sua velocidade de ação, ou seja, tem o seu tempo para fazer efeito. Vocês já viram um comercial, por exemplo, do Eno, Alívio Já, que o cara está brigando lá com a batata frita, brigando com um frango gigante lá? Então, o Eno fala assim, ó, alívio já, alívio em 6 segundos. Isso é um medicamento de ação imediata. Você toma o Eno, em 6 segundos, ele já faz o efeito dele, que é o quê? Tirar aquela queimação do estômago. Então, por exemplo, olha só, paracetamol, dipirona, são medicamentos de ação imediata. Duram aí no máximo uns 15, 20, meia hora para fazer efeito. Depende do organismo. Mas a gente fala que é uma ação rápida, porque em meia hora o medicamento, né, por tudo que ele tem que passar no organismo e fazer o seu efeito, é rápido. Agora nós temos medicamentos de ação prolongada, que demoram para fazer efeito. Por exemplo, losartana é um antihipertensivo. Clonazepam é um medicamento tarja preta, é um medicamento antidepressivo. Pra vocês terem uma ideia, não é porque eu tenho depressão, por exemplo, que eu vou tomar clonazepam e amanhã minha depressão é curada. Não existe isso. Eu vou tomar clonazepam hoje e esse meu comprimido vai fazer efeito daqui 2 semanas. Pra vocês terem uma ideia. Por isso que eu tenho que tomar todos os dias para lá na frente começar a fazer o efeito. Então é uma ação prolongada. Anticoncepcional. As meninas, vou tomar hoje, vou começar hoje a tomar anticoncepcional. Amanhã, se for ter uma relação sexual, vai engravidar. Tem que esperar o anticoncepcional começar a fazer o efeito no organismo. E isso é uma ação prolongada. Então tem medicamento de ação rápida, que faz o efeito rápido, e o efeito depois de dias, semanas, né? Vocês vão ver isso. Tá legal? É igual a vacina. Eu já tomei a vacina da Covid, que eu sou da saúde. Faz 15 dias atrás. Eu não tenho anticorpo ainda. Eu posso pegar Covid. Tá? Eu vou tomar a segunda dose semana que vem ainda, para daqui 30 dias eu começar a desenvolver anticorpo. Então eu posso ainda pegar Covid mesmo vacinado. O povo que está tomando vacina aí, ó, eu vacinei, agora eu estou livre. Não é assim que funciona não, viu? Ainda tem que ficar em casa, porque o organismo não vai ser rápido na produção de anticorpo. Não é assim que funciona. Tá? E por fim, pessoal, quanto ao número de drogas, o que significa isso? Existem medicamentos que vão ter mais de um princípio ativo. Olha só, o mesmo medicamento que a gente conhece, Buscopan. Lembra que Buscopan é um nome comercial, né? Então esse medicamento aqui, ó, é um referência. Foi o primeiro medicamento que surgiu desse princípio ativo aqui, ó, butilbrometo de escopolamina. Tá legal? Quando eu falo número de drogas é isso, ó. Buscopan, só o Buscopan. Ele é o butilbrometo de escopolamina. Beleza, ele é uma monodroga, só tem um princípio ativo. Mono é um princípio ativo. Agora olha o Buscopan composto. Ele tem o mesmo butilbrometo de escopolamina, só que ele também tem dipirona sódica. Então são 2 princípios ativos aqui. Então ele é uma polidroga. Poli significa mais de um. Tá? Então é uma polidroga. Tem medicamento que tem 3, 4, 5 princípios ativos. Polidroga. Aquele que só tem um princípio ativo é uma monodroga. Tá legal? Quando vocês forem na farmácia, comece a observar as caixinhas. Nos nomes comerciais, né? Por exemplo, Buscopan, que é um nome de referência, ou um similar que vocês forem ver, é só pegar um medicamento que não tenha tarja de genérico. Beleza. Olha embaixo do nome, embaixo vai estar o nome do princípio ativo. Todo medicamento, embaixo do nome comercial dele, olha aqui, ó, é o nome do princípio ativo. Tá? Butilbrometo de escopolamina. Olha o composto. Butilbrometo de escopolamina, dipirona sódica. Comecem a observar na farmácia os medicamentos. Tá? Vocês vão ver o que é uma polidroga, uma monodroga. Tá legal? Muito bem, meninada. Vou tirar o compartilhamento de tela aqui. Deixa eu ver quem que perguntou aqui. Ó, muita gente mandando aqui, né, perguntas. Professor, mas e o nome Medley escrito assim? É o laboratório. Tá? Medley é o nome do laboratório que fabricou. Tá? Então os laboratórios ficam em cima. Medley, EMS. Tá? Então é o laboratório. Eu achava que o genérico tinha um efeito menor. Não, é o mesmo efeito, viu, Mirella? Professor, mas a dosagem sendo medicamentos similares são a mesma? Se um similar, vamos supor, tem uma dosagem igual ao do genérico, é a mesma dosagem, o mesmo medicamento. Tá?
É verdade que remédios manipulados é melhor? Isso eu vou falar numa outra aula, viu, Elia? Isso daqui tem uma diferença aí, tá bom? Mas logo chega essa aula. Meninada, mais alguma dúvida? Se tiverem, por favor, manda lá no meu particular, tá? A aula vai cair daqui a pouco, porque já deu os 40 minutos. Responda o formulário, por favor, não deixe de responder. E semana que vem, quem sabe, aula presencial, mas esperem chegar a mensagem no grupo de vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Qualquer dúvida, por favor, manda no meu particular que eu já respondo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.